meus irmãos, vamos sentar? Essa palavra, nosso irmão Caetano, que vai ministrar devocional essa manhã. Bom dia, igreja, graça e paz. É um prazer estar aqui esta manhã tão maravilhosa que Deus fez para nós, para refletirmos sobre princípios de Deus, princípios do reino. Para isso eu vou fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua bênção para esse devocional, esses minutos que vamos falar da Tua palavra, Senhor. Abre as mentes e os corações de cada um aqui, Senhor, e que a Tua vontade seja dita. Amém. Irmãos, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 42 ao 48. Marcos 9. 42 a 48. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Irmãos, eu queria refletir com a igreja hoje sobre a nossa vida com Deus e sobre o nosso temor, e falar sobre um tema que é pouco pregado porque é um tema muito desagradável. Eu vou falar sobre o inferno, o destino daqueles o qual o sangue de Jesus não alcançou. Ninguém gosta de falar do inferno, mas eu preciso falar sobre isso, porque é importante saber que ele existe e a gente ter temor das consequências de uma vida que desagrada a Deus. A pessoa na Bíblia que mais fala sobre o inferno é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é muito direto, muito honesto quanto às consequências de uma vida no pecado. E nesse contexto aqui, ele estava falando para os fariseus. Eu gostaria de abrir os nossos olhos, o meu e de vocês, para que não sejamos fariseus hipócritas. O fariseu, em linhas gerais, é uma pessoa que se preocupa com o que os outros estão vendo em nós, o que os outros acham de nós, mas ele não se preocupa com o que está no nosso coração, com coisas como a nossa arrogância, a inveja, a cobiça,
pecados que só nós, pelo foco do Espírito Santo, né, pelo esclarecimento do Espírito Santo, podemos discernir. Os fariseus, eles se preocupavam com as aparências. E muitas vezes, nós somos fariseus, eu e você somos fariseus. E não adianta enganar ao Deus Todo-Poderoso. O inferno está cheio de religiosos. Muitas vezes, você pode observar na sua roda de relacionamentos, no seu meio de relacionamentos, pessoas que aparentemente são mais, vamos dizer assim, não têm aparência de santo, mas às vezes essas pessoas são mais sinceras e honestas, agradam mais a Deus do que aquelas pessoas que têm uma cara de santo, de bonzinho, que se acham bonzinho, e escondem dentro dessa aparência um coração cheio de amargura, de ressentimento, de vaidade. E para ilustrar isso aí, eu queria ler uma outra parábola que Jesus Cristo fala, que é a parábola do rico e do mendigo. Está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19, até o versículo 31. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, ó. Olha o que é dito, ó. Vós sois o que vos... E no Lucas 16, 15 fala assim, ó, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Ou seja, vocês são o que vocês acham que vocês são. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Nós somos uma igreja que muito acertadamente ela preza pelo conhecimento da palavra de Deus. E está certo isso, a gente não pode abrir mão dessa prática, né, de buscar o conhecimento da palavra de Deus, mas temos que tomar cuidado para a gente não ficar só nisso, no conhecimento. Temos que tomar cuidado para não ser hipócritas. Muitas vezes a gente discute muita teologia e dentro do coração só tem sujeira. Não estou acusando ninguém, eu estou falando isso de uma maneira geral, gente, porque todo mundo é assim, tá? Então, a gente precisa se preocupar muito mais no estado do nosso coração, porque é isso que vai ser aceitável a Deus ou não. O que os outros pensam da gente, pouco importa. O que importa é o que Deus pensa da gente. E a consequência de a gente viver uma vida farisaica, né, farisaísta, é o inferno, simples assim. E Deus, através da parábola do rico e do mendigo, Ele vai falar um pouco do inferno. Vamos ler junto? Acompanhe aqui a minha leitura. Capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho,
Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, veja essa parábola que Jesus escreveu. Tinha um homem que era rico, isso é bem claro, que se vestia bem, e pelo que dá para entender, ele vem lá ele chama pai Abraão, devia ser um judeu, um fariseu. E também tinha um homem pobre, um mendigo, o Lázaro, que tinha chagas, vivia das migalhas do homem rico. Os dois morrem. O que acontece? O rico, fariseu, vai para o inferno. Qual é a situação dele? Ele vê de longe. Gente, isso aqui é uma parábola, ainda não é para você ler literalmente. Ele vê de longe o Lázaro lá com Abraão, no seio de Abraão, ou seja, ele foi para o céu. E ele no inferno, em tormentas. Ele fica desesperado. O que é o inferno, gente? É uma condição constante de angústia, tormento, ranger de dentes. É tudo de mal, gente. As provas que a gente passa nessa vida não são nada comparadas o que a gente pode passar no inferno. Quem vai para o inferno vai passar. Eu não sei quem vai para o inferno, quem vai para o céu, gente. Espero que todos vão para o céu. Mas o inferno é um lugar muito terrível. A gente tem que ter consciência disso. Aí ele, na petulância dele, pede para Abraão: Abraão, pede para Lázaro, dá ordem, molha lá uma gotinha aqui para vir me refrescar. Abraão fala: não, existe uma separação entre o céu e o inferno, é um abismo entre nós, é gigantesco, gente. Não dá mais para mudar o que está acontecendo. Ou seja, uma vez que houve o julgamento, vai cada um para um lado, não tem purgatório, vai cada um para o lado. Na petulância do rico, ele pede, Abraão fala não. E depois ele fala assim: então fala, para ele falar, eu tenho mais 5 irmãos, vai avisar eles que o inferno é muito ruim, gente, para que eles prestem atenção, para que eles não sejam hipócritas, aqueles pecados, aquele coração doente, pecaminoso, que ele cuide, trate desse coração, para que ele pede a Deus, que trate, para que ele não sofra o que eu estou sofrendo. Aí Abraão fala: não, se o pessoal não escutou os profetas, eles não vão escutar Lázaro. O que ele está querendo falar? Lembra a história de Jesus? O pessoal queria milagres para provar a divindade de Jesus. Jesus fez milhares de milagres, inclusive ressuscitou Lázaro, que não é o mesmo daqui, mas ressuscitou um homem. Mesmo assim, o que os fariseus fizeram com Jesus? Os fariseus, vendo os sinais que eles pediam, até ressuscitar uma pessoa foi ressuscitada. O que os fariseus fizeram? Eles armaram contra Jesus. Foi os próprios fariseus que condenaram Jesus.
Então daí Abraão falou: o que adianta? Você quer um sinal, você quer que Lázaro saia lá do céu, né? E vá lá avisar seus irmãos. Se os caras não escutaram, ou seja, falando na linguagem de hoje, se a gente vem aqui, escuta a palavra de Deus, lê, estuda a palavra de Deus, e isso não toca no nosso coração, isso não traz uma mudança de vida, não traz um temor, não adianta um sinal, não adianta nada. E terminou assim a história. Se você não escutar os profetas, ou seja, se você não escutar a palavra de Deus, que é vinda, que é trazida até nós através dos pastores, dos professores, da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia, nos dias de hoje, se você não der importância, o que vai acontecer com vocês? Com a gente, né? Não estou fora disso. Nós vamos para o inferno. E lá é angústia eterna. Então, irmão, essa breve devocional é simplesmente para a gente se lembrar, para a gente ter temor de buscar o reino de Deus e desejar os céus, porque além do céu só tem o inferno, e lá é muito ruim. Que Deus abençoe.